da área da saúde mental. O primeiro é esse aqui, A Família em Desordem, de Elizabeth Rodinesco, francesa, Elizabeth Rodinesco, gosto muito dela. E quando eu estava fazendo a pós-graduação em saúde mental, eu achei as referências da pós poucas. Eu comecei a comprar vários livros que tratavam dessa temática da família. E esse aqui é um dos melhores. Se não for o melhor, é um dos melhores. O que ela faz nesse livro? Ela fala sobre a família de outrora e a família de hoje. Ela fala sobre essa nova configuração familiar e o que isso traz. Se a gente pensa, por exemplo, dentro da teoria psicanalítica, que tem aquele papel do pai muito definido, tem um papel da mãe muito definido, o complexo de Édipo, a castração. Ela vai refletindo sobre isso na obra toda, mas eu quero ler 2 pequenos trechos. Primeiro está no prefácio. Olha que reflexão interessante que ela faz, ó. Afinal, por que homossexuais, homens e mulheres, manifestam o desejo de normalizar e entrar dentro dessa família normal? E por que reivindicam o direito ao casamento, à adoção e à procriação medicamente assistida? O que aconteceu, então, nos últimos 30 anos na sociedade ocidental para que os sujeitos qualificados alternadamente de sodomitas, invertidos, perversos ou doentes mentais tenham desejado não apenas serem reconhecidos como cidadãos integrais, mas adotarem a ordem familiar que tanto contribuiu para seu infortúnio? Então, essa estrutura familiar que tanto foi preconceituosa, essa sociedade, né, que valorizava tanto essa estrutura, que foi tão preconceituosa para com essas pessoas ditas diferentes, e por que essas pessoas manifestam esse desejo de seguirem essa normatização? Olha, ela já começa no prefácio fazendo essa reflexão que eu acho brilhante. E aí tem um outro capítulo aqui que se chama Deus Pai, que ela diz o seguinte, que os antropólogos inclinam-se agora para a convicção oposta de que a família, ao repousar sobre a união mais ou menos duradoura e socialmente aprovada de um homem, de uma mulher e de seus filhos, é um fenômeno universal, presente em todos os tipos de sociedade. Então, essa estrutura familiar do homem, da mulher e dos filhos, ela é um fenômeno universal. E na nota de rodapé, ela diz o seguinte, aí ela faz uma referência a Claude Lévi-Strauss. Não se conhece praticamente nenhuma sociedade na história do gênero humano em que a família nuclear não tenha desempenhado um papel importante na imensa maioria dos casos, como grupo residente no mesmo domicílio. Olha como essa questão da estrutura familiar está entranhada na nossa cultura desde sempre. E aí ela vai fazendo assim um mergulho histórico que eu acho fantástico. Ela vai para Roma para falar sobre o pater, né? Em direito romano, o pater é aquele que se designa a si mesmo como pai de uma criança, por adoção, que conduz essa criança pela mão. Como consequência, a filiação biológica genitor é totalmente desconsiderada, caso não se siga a designação pelo gesto ou pela palavra. Ou seja, ser pai é uma escolha, é um desejo. O sujeito se designa a si mesmo como pai. Isso já na Roma antiga. E aí agora traz todos esses conceitos de volta e pensar ser pai e ser mãe são escolhas. E a gente tem que pensar muito nisso antes de trazer uma criança ao mundo, porque a sociedade ela cobra que todo mundo tenha filhos, parece que é obrigação. E essa cobrança ela é muito mais forte em relação às mulheres. É como se toda mulher tivesse mãe, como se fosse uma obrigação. Nem toda. É como se a mulher não fosse completa, se ela não se casasse, ter filhos. Se ela não for mãe, ela não
vai ser completa. É importante a gente ressaltar que nem toda mulher nasceu para ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe, a gente precisa respeitar isso, porque muitas vezes obrigar as mulheres a parirem, você coloca uma criança no mundo cuja pessoa que carregou ela na barriga não consegue prover tudo aquilo que ela precisa em termos de função paterna. Eu diria que pai é quem cria, mãe é quem cria, é quem dá amor, é quem cuida, e essa é a verdadeira família, e não importa se são dois homens, são duas mulheres, se são... Não importa como é essa estrutura. Tem que ter o afeto. A estrutura familiar não importa. O importante é o amor, é o carinho. O desejo de cuidar daquela criança. E aí esses papéis de pai, mãe, eles vão se estabelecendo durante esse processo. E é incrível você perceber, às vezes, de uma estrutura familiar diferente, às vezes essa criança, o pai dessa criança abandonou, essa criança mora com a mãe, com a avó e com o avô. Aí, o que ela faz? Ela chama o avô de pai. O avô, ele é avô, mas ele está fazendo ali a função paterna. A avó é avó mesmo, porque ela tem mãe. Ou seja, os papéis naturalmente. Mas esse livro é fantástico para quem quiser entender um pouco sobre essa questão das estruturas familiares e principalmente para os profissionais que desejem trabalhar com família. A Família em Desordem, de Elizabeth Rodinesco.